Passar a bola pro Carlos Berbet agora, que trouxe um convidado especial aqui, que é o Vitor Marques, está com a gente hoje aqui. Ele faz a cobertura lá do Puerto Cabelo, né? E vou passar a bola pro Berbet, bater uma bola, saber um pouquinho mais, né, do nosso adversário amanhã, momento do clube, situação de jogo, o que a gente pode esperar dessa equipe jogando no Brasil. Passar a bola pro Berbet, eu volto em 30 segundos, rapaziada. Mas vai lá, Berbet. Beleza. Buenas noches, Víctor. Nosotros estamos muy contentos por usted aceptar nuestra invitación. Sí, nos gustaría mucho que usted hable un poco al respecto de Puerto Cabello, el momento del equipo, cómo llega para enfrentar Vasco da Gama acá en Brasil, a la historia del club, porque no eres muy conocido acá. Sí, eres un club muy joven en Venezuela, sí. ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo hablar? El ambiente para los jugadores, para el club, para enfrentar un club grande brasileño, ¿sí? Hola, buenas noches. Saludos desde Venezuela. Gusto en saludarlos. Bueno, hablar desde la Academia Puerto Cabello es un equipo fundado en junio del 2014. Una cancha que lleva por nombre el Estadio La Bombonera y mete 6.000 espectadores. Sin embargo, sus partidos internacionales logra hacerlos en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, donde bueno, llega a albergar 10.400 espectadores. Actualmente la Academia Puerto Cabello en el torneo Apertura viene peleando lo que es el quinto lugar por parte de la Liga Fútbol, y además de eso, bueno, trae el precedente de ese empate donde lograba ganar 2-0 en el resultado más mentiroso del fútbol, por así decirlo, y Lanús finalmente termina empatando y casi dándole la vuelta al resultado. La Academia Puerto Cabello, bueno, viene en una versión bastante interesante con el cuerpo técnico dirigido por Vasco Faica y buscando una cita con la historia en un acto de rebeldía ante un rival tan complicado como es el que va a enfrentar el día de mañana en Brasil. Perfeito. Todo mundo entendeu mais ou menos? Quer que eu fale alguma coisa? Quer que eu explique alguma coisa que ele falou? De repente, dar uma explicadinha para a galera que está no chat aqui acompanhando, só para a galera que de repente perdeu alguma coisinha aí. Então, vamos lá. Ele basicamente falou que o Puerto Cabello, né, é um clube que, na verdade, foi fundado em 2014, né, disse sobre o estádio, a capacidade, né, além disso também falou da primeira partida contra o Lanús, né, que acabou saindo na frente, o Puerto Cabello, só que o Lanús acabou conseguindo empatar, né, e, enfim, falou um pouquinho sobre como é o momento, né? Sabe que vai enfrentar um adversário difícil vindo aqui ao Brasil, né? E queria saber dos amigos. Né? Foi basicamente isso. Então, não vou lembrar tudo agora, mas foi basicamente. Não, tá Queria saber se os amigos têm alguma pergunta, se querem fazer a pergunta direto, ou quer que eu fale para ele. Vamos aí. Não, tem uma pergunta, se você puder passar para ele. Não, primeiro você fala, se ele não entender, eu traduzo, sem problema. Beleza, vou falar aqui no meu português mais lento. Ele falou sobre o Puerto Cabello ser um clube muito jovem, né? Fundado em 2014. Eu queria entender como que a equipe chegou para essa Copa Sul-Americana. Se eles têm a perspectiva de passar de fase, se eles chegam aqui para enfrentar o Vasco com a ideia de vencer a partida, ou entendem que é um clube jovem, querem ganhar experiência, entende que essa Sul-Americana é um clube que está vindo mais a passeio do que propriamente para tentar passar de fase. ¿Comprendió, Víctor, o necesita ayuda? Bueno, entendí cómo llega Puerto Cabello a este partido ante Vasco da Gama, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cómo logra llegar a esta instancia? Sí, Bueno, como logra el objetivo, por ejemplo, en esta edición de Sudamericana, si tiene la expectativa, se almeja a avanzar, se clasificar para la próxima etapa o, por ejemplo, llegar a los playoffs. O se la expectativa principal de Puerto Cabello, por ser un equipo muy joven, a pegar experiencia, ¿sí? Es más o menos eso, ¿comprendió? Sí, bueno, Puerto
Puerto Cabello llega a este partido ante Vasco y ante Lanús y poder entrar en este tema de la fase de grupos, luego eliminar a Metropolitanos, goleándolo en ese partido único al equipo violeta de Caracas, en el Misael Delgado Valencia, así logró obtener su boleto. Ahora, claro está, inicia. Acho que deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui também. Não sei. Enfim. Travou. Deve voltar. Já ele volta. Mas, enfim, seguindo falando sobre o jogo, cara, é um jogo importante, né, cara? Um jogo aí que o Vasco ganhando bem, a tendência é que assuma, né, a liderança do grupo, né? Até porque o Vasco tá ali, de certa forma, atualmente como líder. Mas é um jogo que é vitória. Não tem como você negociar qualquer outro resultado que não seja os 3 pontos amanhã e jogando bem, né? Porque o Vasco precisa dessa recuperação. Eu acho que os jogadores dentro de campo têm que dar essa resposta para a torcida depois de uma péssima atuação contra a equipe do Corinthians e, obviamente, aquele jogo lá fora de casa que o Vasco entregou a paçoca ali no finalzinho. Então, a gente quer essa resposta, a gente precisa dessa resposta até para a gente poder dar um crédito, né, para o elenco. Não acho que o elenco do Vasco é um dos piores do futebol brasileiro, mas eu acho que está precisando dar uma resposta importante, né, Berbet? Porque, querendo ou não, a pressão vai ser muito grande amanhã, né, cara? Sim, com certeza. Cara, então, como os amigos estavam falando aí, eu acho que a gente não sabe se realmente esse planejamento, né, foi até da diretoria ou se foi da comissão técnica em si, né? Porque, assim, é um pouco ilógico para mim. Tudo bem que a gente entende que foi uma viagem desgastante, né, lá para Arequipa, no Peru, e o próprio Eric Faria falou no Sport TV também, né, que quando teve um jogo da seleção brasileira lá na região, né, os jogadores eles reclamaram bastante, mesmo não sendo uma atitude tão alta, enfim, tão intensa. E aí a gente sabe que era evidente que alguns jogadores precisavam ser poupados, né, por conta do desgaste muscular, da viagem, da partida em si, dessa maratona de jogos. Mas para mim, cara, é claro que falando por alto, assim, eu não tenho problema nenhum se vier a informação de que todos esses jogadores que eram titulares, eles tinham uma alta incidência de se machucarem e precisaram realmente ser poupados, eu mudo de opinião sem problema, mas pelo que a gente tem, né, disponível, assim, eu acredito que esses 8 jogadores que ele poupou, nem todos realmente precisavam, né, ser preservados. Então, assim, é um pouco ilógico, porque você poupa os seus jogadores contra um time mais forte para utilizar contra um time teoricamente mais fraco, mesmo sendo a Sul-Americana. Na minha visão, se você invertesse, né, eu acho que fica evidente que a prioridade, no caso, é a Sul-Americana, mas eu acho que mesmo com um time alternativo, o Vasco conseguiria ser superior dentro de casa ao Puerto Cabello. Então, para mim, a estratégia foi totalmente equivocada e se provou dentro de campo, né? Porque o Corinthians marcou 5 gols e aí 3 foram validados. Então, como eu venho dizendo, eu acho que o próprio Fábio Carille se colocou nessa situação, porque assim, o Vasco fez um bom segundo tempo contra o Santos, poderia ter a oportunidade de dar tranquilidade. O Vasco ficou 2 vezes à frente do placar do Melgar e tomou um empate, né? Porque o Carille chamou, tirou o centroavante, o Verratti colocou um zagueiro, né? O problema não é você tirar o Verratti, beleza, tira o Verratti, mas por que você não colocou um meio-campista, no caso, que tinha a possibilidade de administrar ali, saber o momento certo de você cadenciar, o momento de acelerar, sabe? Porque assim, eu acho que o ideal não era você colocar mais um jogador de velocidade, porque você já tinha o Adson e o Ryan. Só que o time ficou encaixotado atrás, sabe? Então é isso. E além disso, nesse jogo contra o Corinthians, para adicionar, ele teve essa atitude, né? Esse planejamento de poupar 8 jogadores titulares. Então foi o Carille que se colocou nessa situação, né? Completamente erradas as decisões dele. Então é isso. Agora ele sabe que a batata dele está assando. As informações que nós temos é de que esse jogo contra o Puerto Cabello, propriamente o Sport, são essenciais, né, para a permanência dele no cargo. Então, se ele não trouxer resultados, ele já pode perder o emprego. Essa é a pergunta que eu ia fazer aqui agora para o Thiago, para o Gustavo, para a galera, principalmente para a galera que está assistindo. Respondam aí no chat, que a questão é o seguinte: de repente amanhã o Vasco vence, mas não convence. Vamos dizer que o Vasco vence amanhã por 2-0
Ou será que amanhã o Vasco vence por, sei lá, 1-0, mas jogando mal, jogando um futebol burocrático, um futebol sem intensidade, um futebol ali que, de repente, não traga para o torcedor a certeza que as coisas melhoraram. Vocês acham que, primeiro, vocês acham que o Carille deveria ser demitido? E segundo, vocês acham que existe a possibilidade dessa não manutenção do Carille no cargo? Vocês acham que o Pedrinho pode definir pela troca de treinador? Eu acho, vou dar aqui minha opinião, tá? Eu acho que vai passar muito pela temperatura da arquibancada amanhã. Acho que o Vasco vencendo amanhã. O jogo por 1-0, 2-0, de repente, mas jogando mal, e a arquibancada puxando um couro ali, fora Carille, ou sei lá, alguma coisa cobrando o Pedrinho, eu acredito na possibilidade dessa possibilidade de mudança. Agora, se não houver uma... Porque a arquibancada fala muito, né, cara? Querendo ou não, tem um peso muito grande que o torcedor cobra ali em dia de jogo, né, para a rede nacional, né? Muita gente vai estar assistindo. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Gustavo, se quiser, vai primeiro aí. Queria saber o que você acha aí. E agradecer aqui, ó. Luciano gostou do meu corte de cabelo. Obrigado, irmão. Porra, nada melhor do que raspar a cabeça, né? Eu amo. Tamo junto. Vai lá, Gustavão. Cara, eu acho muito improvável que o Carille caia com vitória amanhã. Acho muito improvável. Eu acho que teria que vir um resultado negativo, e dentro de resultado negativo eu também entendo um empate contra o Puerto Cabello. Eu acho que o Vasco, a cobrança, a expectativa é que o Vasco vença e vença bem, assim como você disse, pela fragilidade do adversário, por toda essa pressão que envolve o Carille. Mas é muito complicado porque eu tenho dificuldade de ver o trabalho do Carille a longo prazo hoje. Como você disse, a batata dele tá quente. Eu já vi outras pessoas usando esse termo, né? Que parece que o trabalho do Carille já tá com os dias contados, assim. É um treinador que já chegou demitido, né? Muitos falaram assim. E hoje, assim, até é complicado de imaginar o trabalho do Carille a longo prazo. Eu acho que a sequência que o Vasco vai ter agora é muito importante. Eu acho que tem total capacidade do Carille vencer, mas a sequência que tem posteriormente, que é Flamengo, Lanús e Palmeiras, eu acho que é essa sequência que vai ditar o que será do trabalho do Carille. Eu acho que se o Vasco tem bons resultados nessa sequência, e eu digo bons resultados, talvez seja um empate contra o Flamengo, uma vitória contra o Lanús e talvez uma vitória contra o Palmeiras. Entendeu? Tipo, eu acho que se o Vasco não perder nessa sequência, eu acho que o Carille ganha um gás e ganha moral, assim. Hoje surgiu a notícia sobre a multa do Carille, né? Que em caso de demissão até junho, né? O Vasco deveria... o Vasco teria que pagar 500 mil. E depois de junho, né? Isso passa a ser 250 mil. A gente não consegue fazer conta com o dinheiro do Vasco, né? Eu não sei se a diretoria levaria com a barriga até chegar até o meio da temporada e poder demitir e pagar uma... Seria uma loucura, né? Seria uma loucura, porque só o salário do Carille é mais do que 250 mil para você ter essa discrepância de não, de repente, demitir um treinador por questão de 250 mil reais, que no meio do futebol não é nada, né? Eu acho que a grande questão, e essa dúvida que envolve a diretoria, é quem vai trazer depois da busca do Carille, né? A gente ouve muito que é antiético você começar a buscar um treinador quando tem um no cargo. Mas eu acho que a diretoria, vendo essa situação, precisa estar atenta, minimamente atenta. Claro. Porque a gente sabe que a situação está complicada para o Carille, e aí vamos supor que contra o Sport o resultado não seja o que a gente espera e o Vasco cai. E aí o Carille vai ser demitido. Quem que o Vasco vai trazer, entendeu? Eu acho que o que falta para a diretoria se movimentar é muito essa falta de opções dentro do mercado. A gente comentou da última vez, eu disse para o Berbit, que o mercado hoje para o Vasco em busca de treinadores é muito similar ao começo do ano, onde o Vasco teve dificuldade de trazer nomes. E aí, Thiagão, você vê essa situação do Carille? Será que o homem cai amanhã com vitória? O que você acha aí? Empate e derrota, para mim, impossível. Aí fica totalmente insustentável. Para mim, é completamente inadmissível a possibilidade de o Carille continuar em caso de derrota ou empate amanhã. Mas queria saber a sua opinião. Não, então, eu assino embaixo a opinião do Gustavo, cara. Eu acho que em caso de vitória, por mais que não apresente um bom nível de futebol, eu acho que o Carille ganha uma sobrevida para o jogo contra o Sport. Por mais que a torcida pegue no pé, provavelmente se o Vasco ganhar de 1-0 magro, jogando um futebol bem meia boca, a torcida vai pegar no pé do Carille, mas não acredito na demissão dele. Já nesse jogo contra o Puerto Cabello, caso venha de uma vitória magra, e eu acho que ele vai ganhar uma sobrevida para o jogo contra o Sport. E essa partida contra o Sport, querendo ou não, vai ser a derradeira, porque o Sport é uma equipe que, eu acompanhei o jogo contra o Palmeiras, é uma equipe que, por mais que estivesse jogando em casa, pode nos apresentar dificuldades. O Lucas Lima vem voltando a jogar um futebol aí que, bom, pelo menos eu não esperava.
nesse agora final de carreira do jogador. Então, eu acho que pode apresentar dificuldades e o Carille vai ter que ter uma boa gestão de grupo. A gente tem que ver também o que ele vai querer fazer em relação ao planejamento, porque nessa partida contra o Corinthians, ele foi extremamente minado por escolhas dele, não é nada que ninguém aparentemente obrigou ele a fazer, foram escolhas da comissão técnica, a gente não sabe ao certo, mas ele que dá a escalação final, então certamente foi ele. Então ele se colocou nessa situação. Agora vamos ver como é que ele vai lidar com isso nesse caso em relação ao jogo contra o Sport. E além disso, caso ele passe vivo dessa sequência, que querendo ou não é uma sequência das mais tranquilas da temporada, acredito eu, o Sport e o Puerto Cabello, a gente já entra numa sequência extremamente nociva, que pode ser nociva para o Vasco e para o treinador. Então, dependendo do que acontecer, de repente ali, se ele já der de cara com o primeiro desafio, é o Flamengo esse primeiro desafio direto da próxima semana, se for bater de frente e der errado, cara, é capaz dele cair ali sem mais conversa, sem mais enrolação, e é isso, assim, eu acho que passa muito por isso. Eu acho que se ele ganhar amanhã de uma forma não convincente, eu acho que ele ganha uma sobrevida e tudo vai depender do jogo contra o Sport. Boa, é isso aí. Enfim, tem muito para onde correr, né, cara? Torcer para dar certo, torcer para o Vasco jogar bem, torcer para o Vasco fazer uma grande partida, vencer o Puerto Cabello, convencer a torcida que as coisas melhoraram. Mas o Gustavo quer falar alguma coisa aí. Vai lá, Gustavo, só pegar aqui um copinho d'água aqui. Show, era só para confirmar a informação que o Rafael Rodrigues aqui passou no nosso chat, eu fui confirmar. De fato, nesse momento, o Carlos Amodeu está ao vivo no Sport TV para comentar sobre a questão da decisão de Vasco e Flamengo no Maracanã. Então a gente vai trazendo aqui essas falas do Carlos Amodeu aí ao longo da live. A gente ainda vai abordar esse tema que foi, acho que o tema polêmico do dia, né? Totalmente. O Vitor retornou aqui. Victor, ¿usted te recuerda de la pregunta? ¿O necesita que hable? Sí, cómo llegaba. No, creo que me hablaban sobre cómo llegaba Puerto Cabello a estos playoffs, ¿cierto? Sí, cómo llega, cómo consiguió la vaga para la fase de grupos de Sudamericana, sí. Y también la expectativa, se tiene capacidad de avanzar para la próxima fase, sí, en el primero de grupo, o si se tiene la expectativa, por ejemplo, de ir a los playoffs para enfrentar el tercero colocado que venga de Libertadores, ¿sí? O si a la intención de Puerto Cabello, por ser un club muy joven, eres, ¿cómo puedo hablar? Pegar un poco de experiencia, ¿sí? Sí, Puerto es un equipo bastante joven, como ustedes ya han comentado. Tiene poco roce internacional, si bien es cierto, el tiempo que tiene fundado es bastante corto, ha logrado cosas interesantes en el fútbol venezolano y en este presente ha logrado estar en esta distinción gracias a lo que hizo ante Metropolitanos, que logró golearlo en el Misael Delgado Valencia y dejarlo en el camino, en un cruce entre equipos venezolanos a nivel de Copa Suramericana. Y así llegó ante Lanús. Se tenía mucho respeto ante este rival argentino por ser argentino, por el roce que tiene el fútbol en ese país. Y resultó ser una sorpresa, no una casualidad quizás para el cuerpo técnico y jugadores que han venido trabajando muy bien en el torneo y se han preparado para este tipo de partidos que lograron y estuvieron dominándolo durante gran parte del primer tiempo y segundo tiempo. Al final se les cae el resultado, casi Lanús le da la vuelta y ahora, bueno, llegan a Brasil con un objetivo, en tener mucha responsabilidad en el bloque defensivo, en saber que si hacen las cosas correctamente quizás pueden traer un punto a Venezuela y especialmente la posibilidad de medirse ante um grande elenco del Brasileirão. Sim, então, ele falou basicamente que como que o Puerto Cabello chegou, né? Agora eu não lembro exatamente contra que equipe foi, mas enfim, ele falou, né, que enfrentou, chega com o Puerto Cabello sendo competitivo contra o Lanús,
né? Sabia da dificuldade por ser um clube grande, né? Conhecido da Argentina, e sabe da dificuldade também de enfrentar o Vasco, né? Que é um clube que tem um grande elenco dentro do Campeonato Brasileiro. Basicamente isso. Thiago, Mário, tem alguma pergunta para ele? Eu queria fazer uma perguntinha básica, bem simples, Fala sobre... devagar para Foi ele mal. entender. Não, tranquilo, eu vou... quais são as maiores ameaças e os jogadores que podem apresentar algum tipo de dificuldade ao Vasco nessa partida contra o Porto Cabello? Quais são os destaques individuais? E qual você acha, Victor, que vai ser o plano de jogo do Porto Cabello para essa partida fora de casa? Bueno, jugadores interesantes que tiene Puerto Cabello que hacen bastante daño. El caso de Mombo en Valle, que bueno, se ha establecido bien en el bloque defensivo. Últimamente en la Liga Fútbol viene haciendo algunas jugadas que han tenido una buena aceptación a nivel internacional de manera jocosa, pero bueno, su fuerte sin duda es Gerardo Padrón, escurridizo jugador, con unas cualidades, no quisiera compararlo a Jefferson Soteldo, no porque sea más o menos, sino que tiene un estilo particular muy interesante. Es un jugador que sale y sabe salir del espacio reducido, que sabe hacer mucho daño, que ante el Lanús hizo lo que le dio la gana. De hecho, los goles que vinieron justo por el lugar donde él atacaba. Y bueno, es un jugador que si por ahí no se le presta la atención debida, puede marcar una historia el día de mañana en este partido en Brasil y que está buscando hacer su propio camino. Luego, bueno, tiene un grupo de obreros Portocabello que trabajan todos como una familia, que hacen las cosas correctamente. También está el caso de Radu y Guerrero, que viene de recambio, que también es un jugador bastante escurridizo. Está Harrison Contreras, que bueno, viene siendo el capitán y el que maneja los hilos del partido. Y luego, bueno, el trabajo que viene haciendo a los tres palos, nada más y nada menos que Turán Romero, que es el arquero de este equipo y que, bueno, ha hecho las cosas muy bien. También Abudú viene de marcar, es un jugador bastante interesante, hizo un recontra hipergolazo ante Lanús y que seguramente él junto con Padrón van a querer sorprender a un equipo que si el día de mañana no está atento, por ahí le puede hacer daño. Perfecto. ¿Cuál es el nombre del delantero que usted habló? ¿Quiere semejante? ¿Quiere semejante a Jefferson Soteldo? Bueno, el caso de Padrón, que ya te lo nombré, Padrón, este chico que, bueno, viene haciendo la cosa. Padrón estuvo en Rayo Zuliano de préstamo, regresó a Puerto Cabello pedido del equipo porque hizo una gran temporada con Rayo Zuliano y eso le hizo ganarse un espacio en el 11 titular y desde hace bastante rato trae de manera muy interesante el equipo de la Academia de Puerto Cabello. Actualmente, bueno, la Academia viene a empatar 5 goles ante el Deportivo La Guaira y está ubicado en el quinto puesto del torneo de apertura por la Liga Fútbol. Perfeito, graças. Então, ele falou sobre o Padrón, né, que é um atacante que tem características semelhantes ao Soteldo. Falou sobre o segundo jogador, agora eu não me lembro, acho que é um meio-campista. Falou sobre também o goleiro do caso do Puerto Cabello, né, que também é um jogador de destaque. Víctor, qual era o nome do segundo jogador que você citou? Eu creio que ele é um meio-campista, ¿sí? Sí, bueno, te hablé sobre Gerardo Padrón y también te hablé sobre Abudú. Abdú, dos delanteros, ¿sí? Sí, por así decirlo, él está tirado mucho siempre por el lado derecho, es donde ataca, es donde le gusta hacer su juego ofensivo y donde mejor puede hacer daño a los rivales acá en el fútbol venezolano. Perfeito, graças. Então, ele falou sobre eu que entendi errado. Ele falou sobre os dois atacantes, né, o Abdú e o Padrón, que são, né, no caso, os responsáveis pelo ataque, né, do Puerto Cabello, que no caso o Padrón, né, as jogadas de ataque foram centralizadas ali pelo lado dele, e o Abdú acabou marcando, se eu não me engano, contra o Lanús, e falou sobre a última partida também do Puerto Cabello pelo campeonato venezuelano, que acabou empatando com o Deportivo La Guaira. E Victor, qual era a sua expectativa para a estratégia de jogo de Puerto Cabello para enfrentar Vasco da Gama? ¿Usted cree que
va a tener una postura más defensiva o usted acredita que va a intentar ser más ofensivo en el partido? Seguramente en el libreto el técnico Vasco Faicas se va a cuidar muchísimo, va a ser un poco más responsable sabiendo y teniendo en cuenta el precedente que le pegó muchísimo al equipo de Puerto Cabello y en los últimos minutos se sintió un poco asfixiado por el juego ofensivo que presentó Lanús. Ir a Brasil, atacarlo y jugarlo de tú a tú, no sé qué tan conveniente pueda ser para ellos, pero seguramente Puerto va a ir en un planteamiento bastante discreto. No sé si en un 4-2-3-1, no creo que vaya en un 4-3-3, quizás un 4-4-2, y así tratar de evaluar un poco cómo va a ser los 10 primeros o 15 minutos de la primera parte hasta ir buscando el rival, sabiendo en cuenta que si va ofensivamente, seguramente no sé qué tanto le puede dar. Yo creo que para este partido Puerto irá a buscar el partido, pero teniendo en cuenta la responsabilidad de lo que es defender e lo que é cuidar los primeiros minutos. Sim, perfeito. Então, pelo que o Thiago falou, né, perguntou sobre a estratégia de jogo, ele falou que acredita que o Puerto Cabello vai ser um pouco mais responsável, principalmente nos 15 minutos, para tentar estudar a estratégia do Vasco e entende também que é capaz de fazer história aqui no Brasil, né, com uma possível vitória. Isso ele falou no começo, entende pelo que apresentou ali contra o Lanús também. E só que ele acredita que não vai vir num 4-2-3-1 ou num 4-3-3, no caso, que seriam formações mais ofensivas. Ele acredita que a equipe vai, na verdade, começar num 4-4-2, entendeu? Vai esperar um pouco mais, ser um pouco mais responsável nesse início de jogo, porque se sentiu um pouco asfixiado com a postura ofensiva ali do Lanús durante o jogo, então ele entende que foi uma lição, né, para o Puerto Cabello, e aí ele entende que no começo do jogo, os 15 primeiros minutos, vai ser um pouco mais responsável, ali, mais cauteloso, um pouco mais tímido, mas se entender que é capaz de algumas investidas ofensivas, a equipe assim vai fazer. E aí, Mário, você tem alguma pergunta para ele? Não, satisfeito, agradecer ele pra caramba aí pela participação, bem bacana, né, de ter essa visão aí um pouquinho do outro lado, né? Então agradecer ele aí pela participação com a gente. Víctor, entonces Mario habló, te agradeció, sí, por su participación, colaboración al respecto de Puerto Cabello. ¿Y usted tiene alguna curiosidad para saber de nosotros sobre Vasco? Bueno, primero que nada, obrigado. Voy a salirme un poco del contexto. Hace mucho rato, o hace bastantes años, cuando jugaba al FIFA, siempre por alguna razón jugaba con Vasco de Gama. Y hoy terminé haciendo un programa con ustedes, que son de este equipo Vasco de Gama y las cosas bonitas que da el fútbol y el orgullo que uno se siente en saber de que, bueno, el equipo que está muy cerca o que está cerca de la ciudad donde uno vive va a tener la posibilidad de ir ante Vasco. Bueno, más que nada que reine el fair play, que gane el mejor, y la importancia para nosotros los venezolanos que amamos y vivimos el fútbol, igual que ustedes en Brasil, saber y tener el precedente de que Puerto mañana va a buscar escribir su propia historia ante un rival muy respetado de muchísimos años de trayectoria, que seguramente va a querer ratificar lo que hace siempre a nivel internacional, pero que Puerto también va a buscar hacer lo mismo. Bueno, nada, hay mucha expectativa acá en Valencia, en Puerto Cabello. Hay mucha gente que sigue el equipo, que sabe y tiene en cuenta que logró un empate ante un gran rival como Lanús y que todavía tiene esa posibilidad el día de mañana, en la noche, horas venezolanas, de ver a Puerto haciendo o consiguiendo algo grande ante ustedes, ante Vasco. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Sí, Víctor. Obrigado. De nada. Bacana o bate-papo aí, bem legal. É bom de saber, né, um pouquinho sobre... Ele basicamente falou sobre o Vasco, né? Ele falou que saiu um pouco ali do rumo da conversa, falou que quando ele jogava FIFA, né, ele jogava com o Vasco e tal, que o empate, né, contra o Lanús foi visto como muito proveitoso, né, impactante para o Puerto Cabello. Novamente,
pela tradição do clube argentino, pela história que tem, enfim, e que, assim, o Puerto Cabello sabe da dificuldade do tamanho, né, da tradição do Vasco, mas sonha possivelmente com uma vitória e até mesmo ver um resultado, um empate, como um bom resultado aí para o Puerto Cabello. Basicamente foi isso que ele falou, né, que ele fica feliz, né, de saber que ele, no caso especificamente, e outras pessoas ali da cidade, da região próxima, que é onde está o Puerto Cabello, que eles ficam felizes em saber que um clube que eles acompanham, né, que eles admiram, alcançou, né, um nível de enfrentar um grande clube brasileiro e a nível do continente, no caso. Então, foi basicamente isso que ele falou. É isso aí, agradecer ao amigo que participou com a gente aqui.